Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia rompendo de fé em fé, vivendo dia após dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, é que nos sustenta, é que nos mantém na destra da sua justiça, nos caminhos da vereda, pelo que perseveramos, porque agindo ele ninguém impedirá. A porta que ele abre ninguém fecha, a que ele fecha ninguém abre, e assim nós perseveramos, porque até aqui nos sustentou o Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, do qual ele nos ensina. O profeta Samuel já dizia ao rei Saul, destituído da glória de Deus, muito melhor do que a gordura dos animais é a submissão do coração. Estais sempre com reverência ao Pai, ao Filho, porque como ele está nos dizendo por estes dias, temos que dar honra e glória ao Filho, porque ele é digno de toda honra e de toda glória. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá a paz. Chegamos até as regiões celestiais com ousadia e intrepidez. Somos abençoados. A única forma de ser abençoados nas regiões celestiais é através do único mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo. Ele é aquele que nos adota como filhos do Deus vivo. Tamanha honra aqueles que estavam outrora como filhos bastardos, segundo filhos de Adão, do qual através de uma única ofensa entrou o pecado sobre a humanidade, mas através do segundo Adão superabundou a graça, o Filho do Homem, da qual está escrito: quem é este Filho do Homem? As Escrituras afirmam que o reino, sacerdócio, tabernáculo celestial de Cristo é eterno, e assim nós seguimos aquele que é eterno. Nós almejamos aquilo que ele é riquíssimo, da qual ele não divide com homens, mas a um coração contrito e arrependido, ele não despreza e nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade. E assim nós perseveramos segundo os seus atos de justiça. Ele exerce o direito, ele é aquele que nos restitui tudo aquilo que outrora nos assolava. Ele é aquele que nos restitui, a Bíblia diz, os anos consumidos pelo gafanhoto. Ele é aquele que nos, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. A Bíblia diz que a carne é fraca, milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Paulo vai dizer que quando sei o que não posso fazer, aí é que faço. A carne é fraca, já o Espírito está preparado para toda boa obra. O Espírito nos conduz a semear aquilo que nós semeamos para a eternidade. O Espírito nos ensina a semear para que os dias vão bens e longos nessa terra. Já a carne para a destruição, para a corrupção. Por isso devemos andar sempre em espírito e em verdade. O Espírito é a verdade. Quando andamos segundo o Espírito, nós agradamos o Pai. Jesus disse: Pai, se possível me passa desse cálice,
mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Ou seja, ele cumpriu o propósito do qual o Pai lhe enviou. Assim, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque logo quando vêm as lutas, quando vêm os impedimentos, muitos são os que desistem, né, do caminho e ficam à beira do caminho a mendigar. Muitos são as propostas, as ofertas do ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Devemos sujeitar a Deus, a Cristo, cumprindo o propósito do qual Ele nos designou, e resistindo ao diabo, e ele foge de nós, sempre vencendo o mal pelo bem, né? Não se deis vencido pelo mal, mas venceis o mal pelo bem, usando sempre da benevolência, da benignidade, da compaixão. Bem-aventurado aqueles que usam da compaixão, porque serão fartos da compaixão. Bem-aventurado os pacificadores. Assim, a Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, porque devemos usar aquilo que é edificante, tanto para individualmente, como a unidade da fé, como membros dos membros. Por isso ele nos ensina a estar sempre exortando uns aos outros mutuamente, porque através dessas exortações, aqueles que acatam perseveram no caminho, né? Perseveram aqueles que ouvem as advertências do Espírito Santo. Tudo em conformidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo está pronto e preparado para toda boa obra. Não jamais envolveis nas vãs filosofias, doutrinas meramente humanas, impossíveis de doutrinar, impossíveis de salvar, porque onde há o Espírito há liberdade, tudo em conformidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos direciona a apacentar os cordeiros que não são nossos, são do próprio único bispo e bom pastor de nossas almas, Jesus Cristo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. A Bíblia diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais, porque é o Evangelho que gera os irmãos na fé, a família de Jesus, aqueles que fazem a vontade do Pai, do qual ele disse: é meu irmão, é minha irmã, será a mãe, a jubilosa, celestial, a mulher virtuosa que será coroa para o seu esposo, a qual a Bíblia nos ensina. Não permitis com que roubais a vossa coroa. Ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Para isso é necessário purificar, santificar por meio do lavar da palavra, que é a água, que purifica do interior para fora, né, da onde a Bíblia diz: a boca fala o que o coração está cheio. Jesus diz: eu tenho uma água para vos dar, que todo aquele que dela beber nunca mais terá sede, pelo contrário, será uma fonte a jorrar. A água, que é a palavra, transformada no vinho novo, vinho definitivo, porque não há remissão pelos pecados sem expiação do sangue, e ele tem o sangue carmesim, o sangue precioso. Se antes, mesmo pelas purificações exteriores, tradições judaicas que o povo levava, e ainda havia expiação pelos pecados pelo sangue dos animais, quanto mais o Cordeiro de Deus, que é puro, santo, imaculado, que é incorruptível, a palavra transformada no vinho novo. A água
Espírito e sangue testificam que é um só, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. A única forma de estarmos em unidade com o Pai e o Filho é através do Espírito. Deus nos atrai até o Espírito de Cristo, enviando o Espírito de Cristo. Ele habita em nós. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E assim somos seus imitadores, porque só há um elo da perfeição. E a Bíblia diz: o varão que domina a sua boca controla todo o corpo. Só houve um varão perfeito que em nada tropeçou, porque ele é a própria verdade. Ele é o Filho do homem, a natureza divina, concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente. O Verbo que se fez carne, fez grandes sinais para que o nome do Pai fosse glorificado. E Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, continua fazendo grandes sinais e maravilhas. E assim, através do seu Espírito Santo, nós glorificamos o Pai, através como um culto racional, um culto de ação de graças, aonde através das nossas atitudes, Deus nos conhece, agrada daqueles que perseveram na verdade, que é o Espírito. Ele sabe que somente através do Espírito do Filho amado, aqueles que perseveram, é que podem exalar um aroma agradável que chega às suas narinas, e ele sente como um incenso agradável através das boas ofertas que ofertamos, porque a Bíblia diz, antes obedecei, muito melhor obedecer do que sacrificar. Quando há obediência devida, quando há perseverança segundo a fé, rompendo de fé em fé, ele agrada daqueles que perseveram dia após dia, buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. E assim nós perseveramos, porque até aqui ele nos sustentou, porque nós depositamos a confiança naquele que era, que é e que há de vir, naquele onde para ele todas as coisas, ele é fiel e ele tem cuidado de nós. E assim perseverai em mais um dia, segundo os atos de justiça, segundo atitudes que agradam o Espírito Santo, porque está escrito: não entristeceis o Espírito Santo. Mas todo aquele que persevera e acata as suas advertências, aqueles que perseveram como filhos da obediência, ele agrada, e nós somos recompensados pela devida obediência. E em mais um dia perseverai, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perseverai, santificando e purificando enquanto há tempo. Perseverai na benevolência, porque a Bíblia diz que um pequeno rebanho, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque há um remanescente da qual aqueles que não têm o seu nome riscado no livro da vida, ele está purificando. A qualidade das obras são provadas pelo fogo, assim como o crisol é para o ouro e para a prata, como sabão de lavandeiros. Ele está tirando toda a dureza do coração, derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Ele está unindo o povo num só propósito, num só coração, numa só fé, numa só mente. Está derrubando os muros de separação para que aqueles que perseverarem até o fim alcançar o Shabat, o sábado, o descanso do Senhor, que é onde ali todos descansarão de suas obras. Ali
Aqueles que semearam com lágrimas colherão com júbilo, com alegria. Aleluias, oh glórias a Deus. Algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. É o que nós herdaremos por perseverança, aonde o Espírito Santo testifica, confirma ao nosso pneuma, fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores segundo a fé opera em nós. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. Um dia, com graça e com sabedoria, segundo a fé, opera em nós. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirige. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.